Olá, eu sou Fábio Furtado, idealizador da COP49. O que é a COP49? É uma confraria onde empresários e empreendedores criam oportunidades. E esse é mais um episódio do COPcast, o podcast oficial da COP49, sempre com temas muito relevantes e convidados especiais. E hoje vamos falar sobre gestão empresarial, desde antes do início do negócio até o decorrer de vida desse negócio. Então, após a vinheta, eu apresento o nosso convidado. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu não posso esquecer de falar dos nossos apoiadores. O Grupo Balk, que é dono da Magazine Médica, o maior e-commerce de produtos médicos do Brasil, um orgulho aqui para a nossa região. A Brasitália, máquinas e cafés, sabor e qualidade que transformam o seu negócio. E também a Prática Assessoria e Contabilidade, mas essa eu não vou falar agora, depois o nosso convidado, que é da Prática, vai falar sobre ela também. Então, eu estou aqui com os convidados nossos, além de integrantes da confraria, da COP49, são amigos também e vão especialistas em cada uma de suas áreas. Então, eu vou começar com o meu amigo aqui do lado, o Andrei Sander, da Sander e Sela, escritório de advocacia. Andrei, por favor. Obrigado pelo convite, Fábio. Então, primeiro parabenizar pelo tema, né? Gestão empresarial. Eu acho que é o que eu sempre gostei, né? Quando eu estava fazendo faculdade, eu gostava mais de economia e administração do que direito, né? Então, a primeira pós que eu fiz foi em gestão empresarial. Então, é um assunto que eu gosto muito, e principalmente porque é um assunto de empreendimento, né, de empreendedor, né? Então, eu acho que é nisso que a gente pode ajudar. Rapidamente, né? Então, eu sou advogado, eu sou sócio do Sander e Sela Advogados. Eu me formei em 2000, então já tenho bastante estrada, né? Eu também sou investidor, eu já fiz algumas apostas, os amigos nos reunimos para investir em algumas startups. Então, desde 2016 a gente tá nesse setor, né? E aí eu gosto muito do associativismo, né? Então hoje eu participo do DEATEC, né? Na diretoria jurídica. Eu ajudo também o núcleo de comércio exterior da SIC, é uma área que a gente está entrando, né? De comércio exterior. A comissão de direito digital da OAB, então essa parte também de tecnologia e direito digital. E também o FCTER, que é uma fundação científica e tecnológica de energias renováveis. E só para finalizar, daí além de investidor, eu sou empreendedor, né? Então tenho alguns projetos novos, né? Principalmente na área de inovação, na área de tecnologia, e também agora na área de comércio internacional. Então agradeço pelo convite, Fábio. Estou à disposição aqui. O André, a gente na parte do associativismo, a gente já participou junto aí faz quase uns 20 anos já dos núcleos de jovens empreendedores e tudo mais aqui de Chapecó e do estado de Santa Catarina. O William Vezendonck, sócio da Serumar OS. William, por favor. Bom, boa noite a todos, os nossos ouvintes aí, Fábio, Andrei, Edemar. Prazer dividir essa mesa com vocês. Fica complicado me apresentar aqui depois do Andrei, né? Mas vamos lá. Eu sou o William, então, como o Fábio comentou, também graduado em Direito com especialização pela PUC do Rio de Janeiro em Propriedade Intelectual, e há 6 anos, então, componho o quadro de sócios aí da Serumar Propriedade Intelectual, que é uma empresa que tem sua matriz em Rio do Sul e com o tempo foi se alastrando pelo estado de Santa Catarina, e como o próprio nome já sugere, né, a gente atua especificamente nessa parte de propriedade intelectual, e que aqui durante a nossa conversa a gente vai ter oportunidade de comentar um pouquinho mais a respeito do nosso dia a dia e o quão isso está ligado com a gestão de um negócio, né? Assim como o Andrei também a nossa empresa vem com essa vertente do associativismo, a gente acredita muito nisso, né? Na questão de, claro, a nossa empresa tem que desenvolver e etc., mas de nada adianta a gente se desenvolver sozinho, então a gente também está aqui pelo ecossistema, e aí a gente fala de ecossistema de inovação, e a COP acho que resumidamente é isso daí, né? A gente está montando um ecossistema aqui e que, por sinal, está muito bacana. Parabéns pelo projeto, Fábio. Legal. O sócio do William, já conheço. Esse também é outro, há mais de 20 anos lá de Rio do Sul. Acho que conhecido do Andrei também há bastante tempo aí. Há bastante tempo. E o Edemar Pollen,
que é sócio da Prática Assessoria e Contabilidade, que está apoiando esse episódio do Copcast. Então, Edemar, tu se apresenta e fala um pouco do teu negócio. Os outros eu apresentei, agora contigo tu mostra um pouco mais. Fica mais fácil, um pouquinho mais de responsabilidade, né? Sim. Para começar bem a noite. Então, boa noite a todos. Eu sou Edemar, atuando aí desde 2011 na parte de contabilidade, dentro da área CLT por um bom tempo disso. Claro, com agradecimentos a tudo que eu aprendi durante esse período também, até porque, como empreendedor, eu acho que o mínimo que nos cabe é um pouquinho de se manter no nosso lugar, que é de aprender todo dia, né? Então, a gente tem esse caminho. Eu atuo, então, nessa área de contabilidade, sou auditor independente também, com cadastro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes. E a prática em si, ela surgiu dessa ideia de conseguir pegar um pouco desse conhecimento que a gente aprendeu em grandes empresas e trazer para o pequeno empreendedor. Então, desde a parte de gestão de despesas, essa parte de empreendedorismo mesmo, que geralmente a gente vê atuar muito na grande empresa e a gente vê um déficit muito grande na pequena empresa. E com base nisso, eu e o meu sócio Regis, a gente viu essa possibilidade. Então, meu sócio também, ele é consultor tributário, então atua muito bem nessa área de consultor tributário. Eu sempre digo que é o que salva o negócio dentro da contabilidade, é ele o cara que realmente faz o dia a dia funcionar da nossa empresa lá. E a gente vem atuando, então, desde o início aí para pegar a empresa e levar ela a um caminho seguro, se for até o ponto certo a se dizer. Mas a prática, ela tem essa finalidade, ela tem essa ideia também de estar associado sempre a outras empresas e fornecer um ecossistema de soluções prontas para que o empreendedor possa focar no que é o caminho dele, focar no que é a atividade dele, sem que ele tenha que ficar com outras preocupações. Bem, como eu falei, a gente vai tratar desde antes da abertura do negócio até o decorrer de vida desse negócio. Então, hoje em dia já não é mais. Contabilidade antigamente era uma coisa, hoje já passa a ser quase ela é uma consultoria, né? Porque tu tem que preparar essa empresa, tem diversas características ou nuances que tu tem que levar em consideração antes da abertura do negócio. A mesma coisa quando tu fala em propriedade intelectual, quando tu fala na parte da jurídica, mas pensando na parte jurídica como empresarial. Então eu vou continuar contigo, Edemar, pensando no início, porque a primeira coisa que o empresário pensa quando ele vai abrir o seu negócio novo, vou falar com o contador, ele vai lá e abre a empresa. É claro que não é só isso, ele tem que pensar em temas que os três aqui especialistas sabem. E ele tem que pensar nisso, mas primeira coisa é essa, precisa abrir a empresa. Me conta um pouco melhor, Edemar, em questão a isso, até falando como um plano de negócio, não é só ir lá e ir na junta comercial e abrir empresa. Tem muito mais coisa envolvida, né? Hoje a empresa, ela vai tentar sempre se estruturar de uma forma o mais forte possível, né? E a gente sabe que a estruturação da empresa muitas vezes ela acontece de forma natural, ela vai ganhar força com o tempo, mas a gente vê muito empreendedor que acaba pagando um preço muito alto depois por não ter pensado muito nessa estruturação inicial. E isso ela vem, claro, desde do plano de negócio bem feito, onde você vai pensar coisas pequenas, desde o teu capital inicial que vai para o teu contrato social, até mesmo na parte societária, onde vai entrar muitas nuances do Código Civil, prevendo toda a relação societária, quando a gente fala de uma empresa que ela vai ter mais que um sócio, e isso envolve muito planejamento. Saber as dores do teu cliente, saber o produto que você vai entregar, a proteção do teu produto, a proteção da tua marca, que aí até eu vou passar para o William para ele explanar um pouquinho melhor de como funciona isso. E eu acho que depois a gente pode até entrar em mais assuntos, mas a marca em si, ela é uma coisa muito importante dentro do empreendedorismo, dentro do construir a sua empresa. A gente vê aqui, por exemplo, a Brasitalia. A Brasitalia,
ela é uma marca constituída hoje, ela é uma marca forte. Muitas vezes isso aqui não surge ao ponto da Brasitalia em si. Quando surgiu a empresa, talvez ele pensava que isso ia ser um negócio menor, que não ia ter chegado aonde chegou. Mas a realidade é que a gente sempre vê as estatísticas das empresas que falham, mas a gente não vê muitas vezes as estatísticas das empresas que dão certo. E isso só dá certo porque existe um bom planejamento. Às vezes é importante, né? O cara, ele começa pequeno, mas ele já pode começar pensando grande, prevendo o que vai acontecer. O William vai dar continuidade, mas depois eu quero conversar com o Andrei de alguns negócios que a gente está vendo atualmente e fica claro o quanto não foi pensado nisso no início e daí o problema surge hoje. Mas continua, William, sobre a parte de marcas, né? Legal, quando a gente fala em propriedade intelectual, né, para fazer uma introdução aqui, o assunto mais comum que vem à mesa é justamente a parte de marcas, porque, como o Fábio comentou, mesmo o negócio mais pequenininho, aquele de bairro, que muitas vezes ainda está um pouco informal, não conversou com o contador ainda e etc., mas o cara já manda fazer uns adesivos para identificar um determinado produto, já cria uma rede social, isso é básico, né? O cara, o empreendedor, ele sonha de noite, de manhã ele já está executando, já está criando um Instagram, um Facebook, e aí já nasce uma marca muitas vezes, né? Mas o ideal, o cenário dos sonhos, né, é que a gente pudesse conversar com esse empreendedor, né, e que esse empreendedor fosse atrás, sim, de um especialista na área contábil, na área jurídica, mas que consultasse também o pessoal da propriedade intelectual para a gente entender qual é a demanda de cada tipo de negócio. Marca é algo comum que, em regra, toda e qualquer empresa deveria se preocupar, né? Um ativo de propriedade é o mais comum que se tem, é o que a gente mais trabalha hoje, né? E é de extrema importância que tu pelo menos saiba, né, da necessidade de você proteger uma marca, porque a lei ela não te obriga, né? Mas apesar de que a lei não te obriga, é de extrema importância para que tu possa começar o planejamento da história da tua empresa, porque muitas das vezes, né, a gente se preocupa com diversos fatores e acaba deixando a marca talvez não é tão prioritário assim, mas lá na frente pode ser que a gente seja obrigado a retornar, eu costumo dizer, 2 ou 3 casas, e aí depois voltar um pouquinho no jogo para voltar a rodar, tendo que desenvolver uma nova marca, tendo daqui a pouco trocar uma marca, coisa que pode fazer com que a gente perca, né, alguns investimentos, um pouco de história do nosso projeto também. William, é porque às vezes eu acho que o empreendedor ele está preocupado com aquilo que é tangível. Então é a sede da empresa dele, o carro, o computador, a mesa, a marca ela é intangível. Só que ela, às vezes, ela é um ativo que vale muito mais que todo o resto, né? Tu perder uma marca depois de muito tempo, tu tá lá, tu tá constituído no mercado, tá conhecido, e tu perde porque quem registra é o dono, né? Perfeito. É isso que vale, né? Perfeito. Vamos pegar a autorização do nosso amigo aqui da Brasitalia, né? Por exemplo, aquilo que o Edemar vinha comentando, né? Talvez a gente não conhece quem é que está por trás da Brasitalia, que é nosso amigo, parceiro de copa, inclusive, né? Mas, poxa, todo mundo conhece a Brasitalia, sabe da qualidade dos cafés, né? E a marca Brasitalia é uma marca reconhecidíssima aqui na nossa região, pelo menos, né? Então, poxa, quando a pessoa compra a marca, né? A gente consome propriedade intelectual no nosso dia a dia, basta ver as nossas pequenas ações. Então, poxa, eu vou no mercado, escolho um café Brasitalia, é porque eu conheço o gosto, eu sei a qualidade que esse produto tem, né? Eu já sei a forma de preparar. Então está muito atrelada com a experiência do usuário também, aquilo que o usuário acredita que é importante. Mas a propriedade intelectual, como eu vinha comentando, né? A marca é um dos principais ativos que os empreendedores deveriam se preocupar, sim, né? Mas cada tipo de negócio tem uma necessidade diferente. E aí é importante a gente olhar, por exemplo, para patentes, daqui a pouco a gente vai falar, né? Desenho industrial, direito autoral, e aí eu também já vou... Me permite aqui, Fábio, passando a bola ali para o nosso advogado, a parte de contratos também, né, Andrei? Por exemplo, a propriedade intelectual tem alguns produtos que muitas das vezes não é estratégico você proteger por meio de patentes, mas você pode proteger por meio de um contrato de segredo de negócio, por exemplo. E aí a importância dos contratos jurídicos para resguardar os negócios, né, Andrei? Legal. Não, e vocês estavam falando, né, o Edmar falou, o William falou, eu acho que importante eu gosto muito do ecossistema de inovação, essa que vem, né? É um movimento mundial até, né? Dá para dizer. E é legal porque a startup ela nasce para crescer rápido, né? E aí então fica muito claro a importância de você pensar bem ela desde o início. Então ela é uma empresa pequena, vai crescer muito rápido. Então interessante que muitas vezes vai ter rodadas de investimento. O ideal é o quê, né? Que você
idealize, busque o investidor, né? Valide, busque o investidor e depois você vai para as rodadas de investimento. E muitas vezes tem saídas rápidas, se pensar, né? E aí volta várias coisas, né? Na hora do valuation lá, na hora de assinar o cheque, até de uma compra, de uma aquisição, aí vai ter lá vai vir uma auditoria, né? E vai fazer lá a due diligence, né? Vai fazer a auditoria. Opa, esse imposto foi recolhido de forma errada ou é discutível. Desconta o valor. Mas essa marca aqui não tá meio complicada, né? Talvez nem só a marca principal, mas outras marcas, ou essa invenção não tem uma patente, né? Ou outra coisa, muitas das aquisições são empresas estrangeiras, grupos estrangeiros. E aí, aqui talvez a gente não dê tanto valor, mas eles dão muito valor para patentes, para marcas, né? Então a importância de você pensar desde o início já grande, né? Pensa grande e faz certo. Então a contabilidade não é o normal, aquele, faz. Que nem antigamente fazia, né? Era o guarda-livro, né? Nós mais antigos, né? Faz tudo errado e vai lá. E hoje é assim, faz tudo certo, né? E investe nisso, porque depois tu vai ter um desconto pelo valor do teu negócio, né? Eu vejo, no meu caso, eu tenho alguns negócios, as 2 últimas semanas do que eu fiz de reunião com esses 3, né? Porque tem a ver com isso, né? A gente vê, voltando até para o Andrei, de 2 negócios que nós estamos avaliando, o quanto lá atrás esses contratos não foram bem feitos, o quanto isso impacta hoje no negócio, né, Andrei? E arrumar é muito mais complicado. E isso impacta o teu foco, principalmente, que é a gestão empresarial, né? O quanto, é legal tu comentar sobre isso, o quanto tu montar o contrato pensando no negócio e não simplesmente só no contrato. O acordo dessa pessoa com essa pessoa, dessa pessoa com esse negócio, mas o quanto isso pode impactar nesse negócio, né? Porque hoje daí tu vai, eu posso fazer uma defesa jurídica aqui, ganhar aqui, mas eu posso perder todo o negócio um pouco mais para frente. É legal comentar sobre isso, né? Eu acho que assim, tem que separar, né? Por isso essas especialidades também, né? O advogado tradicional, tudo ele pensa no contencioso, vamos dizer assim, né? Mas vamos discutir na justiça isso, né? Aí eu vou ganhar, eu vou perder. E, na verdade, quem trabalha com bastante gestão mesmo, a última coisa que ele vai querer é ir para o judiciário. Porque a gente tem sérios problemas no Brasil, né? Que ainda a gente não conseguiu deixar um judiciário que seja eficiente, né? Rápido. Então, existe a arbitragem, que você pode resolver problemas com a arbitragem, que é uma justiça, vamos dizer, privada, mas a gente não tem a gente não tem cultura disso. Isso não é cultural, né? Eu já vi sobre a arbitragem, isso é pouco, né? Porque o árbitro pode ser um especialista naquele assunto, né? Mas não é cultural. Então, assim, e aí é aquela estratégia. Eu sempre falo assim, eu gosto de estratégia, mas assim, o que é estratégia? É sempre pensar aí, e na hora de fazer os contratos, é assim, e se der errado? E pensar no negócio, né? Porque muitas vezes você pensa a curto prazo, e o empresário, muitas vezes, aquele que não tem muita... Não conhece muito, ele acha que ele vai ganhar e o outro vai perder e fica nessa, né? Só que muitas vezes você fica anos ali discutindo, os dois perdem. Ou, vamos falar em sócios, né? A gente faz muita divisão de sociedade, né? Saída de sócios, né? Mesma coisa. Vamos brigar na justiça para isso. Nossa, é uma coisa que pode demorar, né? Então, assim, eu procuro sempre entende, e aí né, daí é mais negociação do que, né? É muito mais habilidade de negociação para tentar resolver e ir para frente, né? Não ficar discutindo, né? Porque a briga na justiça demora muito tempo e o teu negócio pode morrer ali, né? E esse é um conceito que ele vem sendo incluído entre as empresas não faz muito tempo, que é o compliance mesmo, né? Quando a gente fala muito de o registro de uma marca, de uma patente, um contrato feito de uma forma correta, a gente até comentava um pouquinho antes de uma empresa aqui que um contrato bem feito teria resolvido um grande prejuízo no meio do caminho aí, né? Então, essa questão do compliance, a gente tem que lembrar que é um ativo. É um ativo que vai para dentro da empresa. É um intangível que a gente não consegue registrar no nosso balanço patrimonial, lá como a gente fala, mas ele é um ativo. Então, quando a gente fala de um contrato bem feito, quando a gente fala de uma marca registrada, tudo certinho,
a dor de cabeça que isso vai eliminar aí na frente, ela é muito grande. A gente faz muito contrato social e a gente vê, às vezes, alguns contratos sociais que são modelo, a gente brinca que é modelo da Jusesc. Incluiu o cara lá, chegou lá no final, deu um finalizar. Perfeito, se sempre existir harmonia entre os sócios, aquilo lá vai vigorar e não vai ter problema nunca. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Então, essa questão de você ter desde um contrato social, de você ter um contrato com o teu fornecedor, um contrato realmente bem feito, isso vai te eliminar um passivo grande. Então, se você não quer entender que isso é um registro de um ativo, pelo menos entenda que não vai ser um registro de um passivo. Vai dar para evitar um pouquinho, né, o litígio. Até o Andrei estava comentando, né, sobre a questão da contabilidade, mas a própria advocacia também, né, Andrei, ela se atualizou muito, né? Antigamente, até as pessoas pediam, né, poxa, mas eu quero um advogado para litigar mesmo, para brigar e etc. Hoje em dia, não, a figura do advogado tem mudado mesmo, né? Uma figura mais de orientação mesmo, uma questão mais consultiva, né? E aí, como a gente vinha comentando, para evitar passivos, né, para evitar o litígio e etc, de forma que o empresário ele possa estar preocupado realmente com a estratégia e gestão do negócio dele, e não se preocupando se tal contrato, poxa, será que aquele cara vai me dar o cano? Será que vai dar certo aquela nossa negociação que a gente fez? Ou tem alguma brecha no contrato? Né? Mas a gente sabe que realmente depende muito da visão do empresário, ele pode achar tudo isso daqui que a gente está conversando um gasto de início. Mas isso daqui vai evitar muitas vezes que lá na frente, daí sim ele vai ter gasto. Né? Que o Fábio até comentou antes, pode inviabilizar um negócio, e facilmente inviabilizar um negócio. E isso é a importância de uma assessoria bem feita, porque realmente eu sempre brinco que todo empresário ele tem 3 fases, né? A primeira fase é eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou indo, tá dando certo. A segunda fase é aquele momento que ele diz assim, opa, agora está melhorando. E aí que vem uma chuva, geralmente, e mostra que, na verdade, está tudo igual ao começo. E aí vai cair naquela terceira fase que, realmente, quando as coisas começam a andar, que ele geralmente já montou uma equipe boa e que foi para frente as coisas. Agora, se você pensar que o empresário ele vai ter que se preocupar com todo o negócio dele, com fazer vender, ter um quadro de colaboradores bons, e ainda tem que se preocupar se vai dar algum litígio lá atrás, é complicado. Então, hoje, até desmistificando um pouquinho, porque todo mundo pensa que, eu vou ter uma assessoria, é algo que vai sair muito caro. Não, hoje isso já foi uma coisa que já foi um passado distante do que a gente vive hoje. Hoje a gente tem serviços acessíveis, graças a Deus, tudo em função da tecnologia também, porque melhorou os processos internos da contabilidade, da assistência jurídica, e isso é um serviço hoje que é viável para qualquer empresário. A gente tem que ter... As ferramentas são melhores, né? A gente tem que ter noção disso. A gente sabe que o contador, até pouco tempo atrás, ele pegava o contrato social assinado, levava até a Jusesc, depois levava até a Secretaria da Fazenda, fazia todos os registros. Então, isso melhorou muito para a gente e a gente consegue hoje fazer um preço acessível pro empreendedor. E aí vem uma coisa que eu gosto de ressaltar, é que o empreendedor que acha que ele está errando, que ele acha que ele vai buscar melhoria todo dia, mas isso é com todo mundo assim. Não existe empreendedor que surgiu acertando tudo. Se a gente pegar o Elon Musk da vida, ele já errou muito na vida e já quebrou muito. Quem é a gente para acertar tudo de começo, né? É que às vezes ele fala, eu não conheço isso. Por isso que eu tenho contador, por isso que eu tenho advogado, por isso que eu tenho o meu quem cuida das minhas marcas e tal, mas é importante que ele saiba que o lado de lá, ou ele tenha noção de o que conversar com não joga só para que essas outras terceiros cuidem do negócio dele. Ele tem que acompanhar isso, porque não é só que nem como a gente comentou, não é só no início do negócio. Tudo que a gente falou aqui vai existir durante todo o negócio. Eu vou precisar do meu contador ou da minha assessoria, da minha contabilidade durante o dia a dia, porque eu posso começar um negócio num enquadramento. Eu posso mudar isso, a minha empresa vai crescer, eu vou sair do simples, vou mudar de tributação, tudo isso, essa análise antes é importante. Eu posso ter uma marca e registrar para um determinado... uma determinada característica, uma determinada região, mas o meu negócio cresceu, eu tenho que estar preparado para crescer, eu tenho que ter uma assessoria jurídica que me dê condições de poder crescer sem ir gerando problemas que eu vou ter lá no futuro. Então, tudo isso que a gente falou, né, Ademar?
tudo isso é importante ter, e no final, isso não é um custo. Se eu analisar realmente, isso é um investimento, porque o Andrei comentou, e é legal tu voltar e falar das startups. O conceito da startup, que tu pensar, ela é uma empresa, só que ela testa rápido, erra rápido e valida o negócio. Então, você ter esse... E às vezes os contratos é muito mais de exit do que de entrada, né? Então, isso é interessante ter, né? É legal comentar isso, o quanto é importante tá tudo redondinho ali no papel, porque, claro, comentou no começo, é muito legal se tiver aquela harmonia, mas nem sempre é assim. As coisas mudam muito rápido, as ferramentas, o mundo, o mercado, então ter isso bem certo ali com todas essas assessorias é importante para o negócio, né, André? E eu acho que legal, estava pensando aqui, né, tu falou essa parte desculpa, me perdi um pouco aqui, mas pensando aqui, volta um pouquinho, né, das startups? Antes mesmo, a startup a gente tem muito assim, antes de começar o negócio, lembrei agora, antes de começar o negócio, a gente faz um memorando de entendimentos, né? O que é o memorando de entendimentos? Quais são as regras? Sem CNPJ, sem nada, sabe? Uhum. Por quê? Porque muitas vezes tem esse movimento, né? Tem um caso que eu ajudei o pessoal que era assim, fizeram um Startup Week e criaram uma empresa. Tinha 7 sócios. Aí deu um tempinho, aquela história, né? Oba-oba, quando começa uma empresa, todo mundo sabe, é a pauleira, né, pessoal? Não achem que é fácil, não achem que é difícil, todo mundo comprou labora e tudo alinhadinho, a divisão de lucros é isso aí, né? Na empolgação, enquanto não tem dinheiro, né? E aí o pessoal vai saindo. Então, assim, aí eles estavam bravos porque eles tinham que pagar para o pessoal sair. E aí vem esse oba-oba de empresas de tecnologia que tudo, ainda que um tempo atrás deu uma baixada, né? Mas estava só no valores cada vez mais altos e reais. A gente só ouvia falar que davam certo, né? E virou uma bolha, errado, né? Virou uma bolha, né? Então, assim, e aí ficou essa tudo é milionário, né? E aí não é. Tem que criar a empresa, né? Então, fazer essas regras antes, antes de 2 anos, a gente fala do vesting, né? O vesting que é o quê? Você vai trabalhar, se você ficar junto ali, você vai ter um percentual. Se não, saiu antes, não recebe nada. Então, esses instrumentos novos também que... Foi legal quando a gente começou a mexer com startup, eu que já... Imagina, desde 2000 trabalhando com empresas, né? Uhum. O pessoal vinha conversar assim, cara, não consigo mais ajudar essa piazada. Esse direito nosso antigo, né? Não adianta, aquele que a gente estudou lá, o comercial, empresa... Não adianta. Então, isso mudou mudou muita coisa, né? Tá mais moderno. Agora, volta muitas vezes na mesma coisa, no básico, porque depois que tu deixa de ser uma startup e cresce, aí é o quê? Cara, eu vou... eu já perdi... Não é startup para sempre, né? Eu já perdi investimento, nós perdemos investimento, só de um grupo grande olhou assim, olha, tá muito bagunçada essa tua contabilidade. Então, assim, eles nem foram para frente. Por quê? Pensa um fundo de investimento com milhões de vários grupos, family office, né? Empresas grandes, assim, eles querem governança. Tu falou, né? Compliance. Eles querem que, assim, esteja tudo certo. Não querem entrar num negócio que possa causar esse risco, né? Então, acho que esse é o papel. E o que eu ia falar primeiro, que eu esqueci, é assim, não tenha medo, para o empreendedor mesmo, né? Não tenha medo de bater um papo com o William, bater um papo, né, com o contador, com o Edemar, né? Então, assim, por quê? Quanta coisa, eu já várias vezes, assim, vai lá, vem cá, vamos lá no escritório, vamos tomar um café. Eu ajudo, mas com o maior prazer, sabe? Mas o empresário, então, aquela frase mais velha, né, que é o quê? Contratem pessoas melhores que você, mas saiba acessar, sabe? Olha, tem uma dúvida? Vai conversar. Conversa. Andrei, não tenho dinheiro, mas eu tô com isso aqui, o que tu acha? Nossa, só de conversar, trocar uma ideia com o contador, assim, né? Um contador que não seja só aquele funcionário do governo que faz os boletos, né? Não adianta, né? Emissão de guia, né? Emissão de guia. Então, assim, ajuda, né? Tipo, e aí essa marca, porque muitas vezes nem né? É só um jeito, né? É só uma forma. E eu acho que muita gente ajuda, porque o ecossistema é isso, né?
Vamos ajudar. Qual que é o problema, né? Mas complementando o que o Andrei falou agora, eu acho uma coisa interessante conversar. Isso aqui é a ideia. O Andrei ele não se perdeu aqui porque ele estava sem ideias. Ele se perdeu porque ele estava organizando a quantidade de ideias Tinha que ideia na demais, cabeça. né? Exatamente isso. E a gente, como empreendedor, a gente já notou o quanto é importante o networking dentro das empresas. Esse é o papel da COP, até do network, de juntar isso e de colocar as pessoas que conhecem para se conversar. Porque tu, que nem o Andrei falou, tu tem que cercar de quem é melhor. E melhor em cada uma das áreas. Porque eu como empreendedor, como empresário, eu tenho que fazer aquilo que eu sou bom. Ah, eu vou vender meu negócio? Vou. Mas não é só vender. A ideia desse episódio hoje do Copcast é falar disso. Falar do quanto tem no entorno da gestão que influencia no negócio. Ah, eu estou lá vendendo. Ah, o que tem a ver meu contador? Tem, porque eu poderia ter uma margem de lucro melhor se eu me enquadrasse melhor. Eu poderia ter uma garantia que eu não vou perder aquilo que eu vendi se eu tivesse uma marca registrada. Ou uma patente, eu sou uma indústria e perco aquilo ali. E o importante da conversa, isso acontece muitas vezes com a gente na contabilidade, é o que muitas vezes você está lá contando uma situação que aconteceu com um cliente X lá, e aquele outro empreendedor que está ouvindo, ele fala, bah, mas eu acho que isso aí pode ser um problema para mim também. Então, esse conversar com outro empreendedor é muito importante. A gente vai conseguir juntar ideias de vários lugares que vai acontecendo com uma pessoa com outra, e isso traz uma experiência que muitas vezes ia sair muito caro para a gente se a gente tivesse que passar por isso. Então, o conversar, hoje eu acho que a comunicação é o maior passo que o empreendedor pode dar para conseguir o sucesso aí na frente. Juntar essas pessoas, né? Isso é importante. E não necessariamente com o técnico no assunto, né? Pega aí, cara, tem nós aqui na mesa, cada um tem muita bagagem aí para compartilhar, né? Talvez eu não vá conseguir resolver o problema de um determinado empreendedor, porque daqui a pouco pode ser um problema contábil, mas, poxa, eu conheço o Edemar e aí a gente pode conectar, e networking é isso daí, né? Que a gente possa compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, mas que se não for da nossa área de atuação, poder indicar para os profissionais aí, né? Por exemplo, o Andrei tem uma vasta experiência na parte de startups, né? Daqui a pouco não vai ser um problema jurídico, né? Mas ele com certeza vai conseguir... É do negócio, né? É do negócio, vai conseguir indicar, né? Olha, eu acho que tu tens aqui os famosos pitacos, né? Que tem gente que fala que se conselho fosse bom, se vendia e não se dava, mas eu particularmente discordo. Eu acho que conselho é válido, né? Desde que seja para somar, eu acho que é válido. Mas sabe que ele ganha por parecer, né? Então tem que cobrar às vezes, né? Tem que cobrar o conselho, né? Eu ia dizer, pitacos, isso também entra numa linha que hoje o Fábio até, a gente estava comentando esses dias, que são os conselhos externos das empresas, né? Sim. Que também é algo que às vezes ela também não é aquilo lá que era um tempo atrás, que eram uns salários de 100 mil por conselheiro, que a gente estava conversando agora há pouco, e que também às vezes faz uma empresa que já está aí eu digo uma empresa que já está num caminho bem andado. Está mais consolidada, né? Que está bem consolidada, mas que precisa tomar algumas decisões. Isso também é algo hoje que vem nascendo, que vem melhorando dia a dia, e é um modelo de negócio que não vai falhar, exatamente pelo que a gente estava falando. Hoje, o conversar entre empreendedor traz muita experiência e traz muita segurança em diversos aspectos que seriam pontos que o empreendedor poderia estar falhando. Porque a gente sabe, um processo trabalhista hoje é capaz de acabar com uma empresa. Infelizmente, acaba com uma empresa. Uma marca não registrada é capaz de acabar com uma empresa. Acaba. E aqui é muito claro, né? Porque às vezes você tem todo mundo conhece pelo nome X lá. Eu tenho um exemplo até de quem eu conversei... Não vou falar, claro, o nome, mas aqui da região, ela tinha anos, décadas a marca e perdeu para uma marca de fora. Aí o cara, mas o cara estava lá em São Paulo, empresa grande, o que ele está olhando a minha empresinha aqui? Olha, porque ele é o dono da marca. Você podia não incomodar ele, mas se ele quiser, ele tira. Aí é a questão de tentar resolver, mas daí tem que mudar, fazer todo o trabalho de marketing em cima disso. Mas voltando, depois eu vou falar sobre patente, mas voltando no que o Edemar comentou sobre os conselhos, né? Eu quero falar com o Andrei, também é especialista nessa parte de conselho de gestão, conselho estratégico. Eu ouvi outro dia uma frase que eu achei legal. A minha empresa não é grande o suficiente para ter um conselho. Mas será que ela não é grande porque ela não tem um conselho? Será que ela não poderia ter crescido melhor? Me ajudado ou pelo menos me ajudado a dividir uma decisão,
porque eu venho com uma visão de fora, eu venho com mais indicadores. O conselho não é simplesmente só dar conselho, tem mais tarefas aí, né, André? Uhum. Queria que tu contasse um pouco mais sobre o conselho de gestão, conselho estratégico. Legal. O legal do conselho é que o ideal, né? Eu sempre falo assim, o empresário, a decisão do empresário é muito solitária muitas vezes, né? Exato. Então, apesar que tem várias, geralmente tem sócios, né? Mas é solitária, porque muitas vezes ele está sozinho lá, tem que tomar decisão. E o conselho, ele tira um pouco isso, né? Então, a gente tem algumas empresas que tá ajudando, vem para o conselho. E aí, muitas vezes, é legal quando a gente tem um pouquinho de experiência, né? E nem sempre está certo ou errado. E isso é relativo, né? Porque a melhor decisão, muitas vezes, é aquela que você... Talvez você esteja errado, mas você escuta, né? Escuta realmente e toma decisão, né? Então, não que o conselheiro está sempre certo, né? Nem sempre. Não precisa ser aquilo que o conselho disse, mas pelo menos tu ouviu, né? Mas é a discussão disso, né? E essas discussões de conselho é bem interessante. Então, e também algumas vezes assim, olha, vem um empresário com uma ideia assim numa reunião, intuitivamente já pensa assim, olha, isso aqui não vai rolar, né? E aí quando tu começa a conversar, o próprio empresário chega, pô, porque realmente a gente, né, o empreendedor, e vamos lá, né, gestão, né, mas tem o empreendedor, que é aquele cara que gosta de negócio e cria um monte de coisa, e tem o administrador, né, são coisas diferentes, né. Muitas vezes aquele cara que é empreendedor, que tem a veia empreendedora, ele não é um bom administrador, mas ele pode ser aquela pessoa para começar um negócio, né, então tem várias, e estamos falando antes, né, as características dos sócios, né, eu já tenho empresário que é super analítico, tem empresário que é só vendedor, e é um bom vendedor, né? Às vezes tem sócio operacional, mas tu tem que estar no estratégico, o conselho está no estratégico do negócio, né, ele tem que pensar nisso, né? Então, eu acho que assim, o que é o ideal do conselho, né? Primeiro, o ideal da empresa hoje, né, vamos falar de novo, volta para esse ambiente de inovação, é ter sócios em áreas diferentes. Então, preferência, um bom vendedor, um bom financeiro que vai atrás de dinheiro, né? Um bom, vamos lá, tecnologia, um programador bom, né? Vamos falar em empresas que sejam escaláveis, né? Então, se você juntar isso, e o conselho é a mesma coisa, tipo assim, o que é o ideal? É um bom contador, pode ser um conselheiro, e não precisa nem estar em todas as reuniões. Agora, tem algumas reuniões do ano, você tem que sentar com o contador porque a contabilidade, principalmente no Brasil, que é um caos, né, tributário, né, e a gente sabe disso, né, então tem várias formas, né, esse dia eu vi na internet o cara abre empresa no Amapá, porque não tem porto que importa por aqui, então são estratégias tributárias que podem fazer toda a diferença pro negócio, né. Então, mas um bom contador, marcas, mesma coisa, né, já fez reuniões de conselho, olha, vamos contratar uma empresa de marca para validar se vale a pena ir atrás desse registro ou não, né? E aí, um bom financeiro. Hoje, né, essas empresas grandes, um cara focado em inovação e tecnologia, acho que, né? Até a gurizada mais nova, né, pode ser focado nisso. E aí, claro, imagina, né, tu falou, né, Fábio, tu pegar um executivo que já foi de grandes empresas, que já tem uma rede de relacionamentos. Esse é o ideal para ser investidor e para estar no conselho e, né? Até pela experiência, né? Pela experiência, né? É diferente, né? Teve uma negociação complexa, né? Uma coisa é deixar a piazada lá conversar e outra coisa é tu deixar um cabelo branco ali faz diferença, né? Então isso é legal. Para ter também. o equilíbrio, né? Eu lembro do episódio passado nosso do Copcast, o Luciano estava aqui, que faz parte, que é um dos sócios do Grupo Balk, ele colocou isso. Esse empresário que já está consolidado há mais tempo, ele tem a experiência, mas nem sempre ele tem energia. Esse mais novo, que está focado, muita inovação, muita tecnologia, muito marketing, as mídias, muito digital, ele tem energia, mas não tem essa experiência. E esse equilíbrio, às vezes esse mais experiente, ele não vai estar ali como sócio, mas ele vai estar ali como um conselheiro. Isso vai fazer diferença ao cara. Segue essa diretriz, tenta por aqui, e aí o empresário vai... Porque o empresário também tem que arriscar, não dá só para... eu vou mitigar todos os riscos, não vai acontecer isso. Uma hora tu vai arriscar, mas procura ter de um jeito que tu vai conseguir passar as etapas de uma forma mais segura.
né? Isso é importante em todos os negócios, né? Então, um conselho é legal. Eu até acho que é bacana essa questão do conselho, né? Não tenho tanta prática como o Andrei tem, né? Mas é que às vezes a gente está tão focado no operacional mesmo, que Exato. tem problema passando na nossa frente, a gente não percebe ou às vezes não quer ver, né? Então é legal essa pessoa de fora dar essa opinião, porque às vezes a gente pensa muito dentro da nossa caixa, quando na verdade a verdade está logo ali e a gente acaba não criando disponibilidade para conhecer realmente, né? E aí vem uma pessoa de fora, que é uma pessoa que em tese digamos assim, não está conectada 100% com o negócio, mas ela sabe quais são as necessidades do negócio e às vezes aquilo que a gente tem falado, ouvido muito por aí, o óbvio precisa ser dito. E o empreendedor, quando ele está muito focado no negócio de dar certo e na melhor das intenções dele, mas é importante essa questão do conselho para que ele possa dizer, olha, cara, daqui a pouco isso daqui que tu está pensando, a tua intenção é boa, mas talvez tenha um caminho que é mais tranquilo. E isso só rapidinho, isso que tu falou de não quer ver é importante. Eu sempre falo para o empresário, às vezes, uma coisa é tu ser persistente, a outra é tu ser teimoso, né? E tu não quer ver, mas o cara te faz ver, isso é importante. Muda o resultado do teu negócio, né? Fala, Edmar. O que eu ia complementar é a questão também de que quando a gente começa a profissionalizar um pouquinho melhor essa questão da empresa, a gente começa a olhar para métodos e métricas. E métodos e métricas é muito importante para a empresa, porque às vezes o que a gente mais vê é a empresa colocar meta. A empresa chega lá e coloca uma meta. Ela coloca a meta no dia 1º de janeiro e ela vai olhar de novo para aquela meta no dia 31/12. E ela vai olhar, eu não cumpri. Mas por que não cumpriu? Então, se você não tiver o que a gente chama de gestão à vista, né? Então, a gestão ela tem que ser mensal, semanal, diária, às vezes, dependendo do teu item de controle lá dentro, dependendo da tua meta, ela tem que ter uma visualização diária. Porque o que tu não mede, tu não gerencia. Exatamente. Tu tem que ter indicadores. Indicadores te dizem te ajudam a tomar a decisão, né? Se tu vai investir ou não, é no número ali. Tu tem que ter essa gestão. E a gente vê muita empresa falhando exatamente nisso. Por quê? Não tem um indicador de giro de cobertura de estoque. Aí a empresa está lá com um patrimônio líquido de 110 mil, 90 mil é estoque. E aquele estoque lá, às vezes, leva 6 meses para girar. E aí a empresa perde muito esse capital de giro que ela está investindo, porque está parado lá, não tem um indicador, não olha para aquilo. Então, às vezes parece, um indicador é algo de uma empresa grande. Mas cada um que tiver uma empresa aí para pensar um pouco se você não tem 100 mil de estoque daqui a pouco. Não, eu falo até de venda, né? Eles não têm indicadores até das etapas da venda. O quanto eu converti daquele primeiro contato em uma apresentação comercial mais a fundo. O quanto dessa apresentação virou uma proposta, o quanto virou negócio efetivo. Esses indicadores vão te dizer aonde tu vai investir no teu marketing. Exato. Porque não adianta, eu fechei pouco, mas não, tu fechou pouco de conversão da primeira etapa para a segunda etapa do funil. Ali que tu tem que melhorar. O resto está indo bem. Então, isso tudo faz diferença. Ou o mais comum, e isso a gente vê muito em empresa, é meu fornecedor me vende e ele me vende para 30 dias, mas o cartão é 40. E o cara tá lá e ele não sabe porque não tem dinheiro. O faturamento tá sempre alto e ele não entende por que ele não tem capital de giro. Então, são métricas pequenas que fazem a diferença no dia a dia do empreendedor. Isso é o fundamental na gestão. A gestão tem que ter indicadores. Sem isso, ela não funciona. Eu queria falar um outro assunto rápido, porque daqui a pouco já está acabando o nosso tempo também. Com o William, a gente falou muito de marcas, registro, coisa, mas é importante falar de patente, que é um pouco mais complexo. Provavelmente indústria, mas tu pega alimento, o cara pode patentear uma receita, por exemplo, dependendo do negócio dele. Eu queria que falasse alguma coisinha sobre a parte de patentes também, William. Legal. A gente está falando sobre inovação, né, e empreendedorismo, etc. E patentes tem tudo a ver com isso, porque a gente acredita a propriedade intelectual de uma forma geral, né? Feliz da empresa que vê a propriedade intelectual como um item lá no seu DRE, como um investimento, e é muito estratégico, né? Apesar de não ser algo palpável, né? Como a gente já comentou, a falta de proteção ou a proteção que não foi bem realizada, ela pode invalidar um negócio. Né? Por exemplo, se a gente pegar uma multinacional, aí, uma gigante mundial, por exemplo, uma Apple da vida, estima-se que em torno de entre 70% e 80% do valuation dela é a marca. Ou seja, se amanhã
né, não existir mais a marca Apple no mercado aí de telefones celulares e outros, a empresa ela passa a valer apenas 30% dos trilhões que ela vale hoje em dia, né? E com certeza ela perde muito o seu valor de mercado em função de só não ter cuidado da sua propriedade intelectual, claro, que não é o caso. Quando a gente fala de patentes, a gente está falando na inovação de soluções para resolver determinados problemas técnicos, né? E aí a ideia é que não seja uma palestra aqui, mas a patente, diferente da marca, ela tem alguns pré-requisitos bastante específicos, né? Mas a ideia é que eu desenvolva, né, eu enquanto inventor, né, às vezes aquele inspetor bugiganga, inclusive, que a gente denomina, eu resolvo um problema técnico numa inovação de forma que não foi vista, eu conto esse segredo para o governo, né, no caso aqui no Brasil para o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o governo passando por uma análise, vendo que eu cumpro com os requisitos de patenteabilidade, que são novidade, e essa novidade aqui é um ponto muito importante, essa novidade obrigatoriamente ela é uma novidade mundial, não é apenas no Brasil, ou seja, se eu já vi algo na Alemanha ou numa feira que eu fui na China, enfim, se eu já vi lá, já é público, eu não posso trazer essa tecnologia para cá e patentear dizendo que é minha, né? Além disso, da novidade, ato ou atividade inventiva, ou seja, não pode ser algo óbvio para um técnico no assunto. Nesse copo aqui, nos serviram água, mas agora eu vou usar ele para servir suco. Tecnicamente a função é a mesma, então não é algo óbvio para um técnico no assunto, isso não poderia ser passível de proteção. E num terceiro momento, um terceiro pré-requisito seria que o produto seja passível em escala industrial, né? Então, são esses 3 pré-requisitos principais. A gente tem um quarto que a gente considera sempre que a gente faz uma mentoria ou dá algum conselho sobre patentes, que a patente ela tem que ter um mínimo descritivo ali para que, então, o analisador do INPI que vai analisar esse nosso processo, né, ele é um técnico no assunto, e de forma que uma pessoa que seja técnico no assunto consiga reproduzir a nossa invenção. E se a gente cumprir com esses 4 pré-requisitos, então o INPI vai nos conceder um monopólio temporário de 20 anos para a patente de invenção e de 15 anos para a patente de utilidade. Mas, e aí tem um ponto de atenção que, apesar de que o requisito da novidade ela é mundial, a proteção conferida pela patente, né, ela é territorial. Então, por isso que é importante quando a gente vai... Claro, o Fábio estava comentando, a empresa ela é muito dinâmica. Daqui a pouco a empresa vai nascer com uma marca apenas, talvez ao longo da sua trajetória, que ela vai desenvolver novos produtos e etc. E aí vai surgir uma necessidade de uma patente. Dificilmente uma empresa já nasce com uma necessidade de uma patente, né? Ela vai ver isso ao longo da sua história, conforme ela for investindo em inovação e etc., buscando editais de fomento, que a gente estava conversando nos bastidores aí, que isso tem tido muito aqui no nosso estado, na nossa região também. E aí ela consegue se diferenciar porque justamente ela tem esse monopólio temporário, né, nos países de interesse comercial, que também é importante já estar olhando, né? Por exemplo, eu tenho interesse comercial no Brasil, mas também quero para Portugal. Opa, já vamos olhar para a extensão da patente lá para Portugal também, porque o período ele é curto, ele é apenas de 12 meses para a gente decidir sobre essa estratégia, né? E aí já entra o trabalho dos advogados aí da gente entender como é que vai ser feito esse contrato, se vai ser daqui a pouco um comercial próprio, se vai terceirizar essa comercialização lá e etc. E aí entra o direito de uma forma geral. A propriedade intelectual e o jurídico é junto o tempo inteiro, né? Porque tu tem contrato disso. Essa questão do monopólio temporário que tu falou, isso depois vira domínio público? Como que é? Depois vira domínio público aquilo que a gente tecnicamente chama de estado da técnica, né? Porque qual que é a ideia da patente, né? Primeiro, para que eu possa ter um reconhecimento da paternidade sobre aquele invento, então para que eu possa ser reconhecido como inventor de fato, né? Segundo, para que eu possa reaver os meus investimentos. Terceiro, para que a gente possa promover o avanço tecnológico, né? Ou seja, daqui a pouco, se eu e o Andrei fôssemos concorrentes, por exemplo, o Andrei quisesse me copiar, ele teria algumas opções. A cópia não é uma das opções, né? Mas a licença daqui a pouco dessa tecnologia seria uma. Mas se nós somos concorrentes, dificilmente eu ia licenciar alguma tecnologia para ele. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa desenvolver um produto melhor do que o meu, né? E aí diferente, né? E diferente, de forma que não infringe a minha patente, por exemplo. Isso enquanto a minha patente estiver vigente no Brasil, por exemplo, né? E aí o que naturalmente, essa é a tendência, né? Mesmo que eu tenha uma patente vigente, eu vou ver os meus negócios decaindo porque o Andrei tem um produto melhor do que o meu no mercado. E aí eu também vou querer copiar o produto dele, mas eu não vou poder porque ele tem um ativo de propriedade intelectual, ele tem um direito. O que eu vou ter que fazer?
pesquisar, inovar, fazer um produto ainda melhor, patentear de novo, e assim a gente vai tendo soluções cada vez melhores. E evolui o negócio, né? Evoluindo o negócio. Claro que como a gente tem um monopólio, muitas das vezes não está tão acessível para o público consumidor, mas a ideia é que ao longo também essas patentes, essas inovações, elas venham e sejam acessíveis para o público consumidor como um todo. Um grande exemplo é, por exemplo, notebook, celular e etc., né? Há 15 anos atrás, 17 anos atrás, quando a gente tinha um notebook, claro, não vamos adentrar nas qualidades técnicas, mas era somente pessoas que assim, tinham muitas condições financeiras mesmo para ter um notebook. Hoje em dia, se a gente vai pesquisar aí no Mercado Livre, ou enfim, né, na internet, de uma forma já né? super acessível, e a pessoa é capaz de ter um pessoal e um profissional ainda, né? Sim. Uma mesma pessoa aí tem, às vezes, 2, 3 celulares ou 2, 3 notebooks, isso é comum, né? Cada membro de uma família tem um notebook para si, então isso acaba tornando acessível, né, de forma que as pessoas podem ter acesso a essas tecnologias. Só ajudando, né? Acho que uma coisa legal da propriedade, vamos falar, intelectual mesmo, Sim. né? Quanto mais rico o país, mais ele desenvolve isso, né? Então, Coreia, né? Os tigres asiáticos lá, China, Estados Unidos, a Europa, elas se preocupam muito com isso. Então, esse é o dever de casa para nós. E a gente estava comentando antes assim, como a tendência vai ser aumentar cada vez mais, e principalmente quando juntar melhor, que é o que tá acontecendo, a universidade com as empresas e com o poder público, né? Então, essa junção vai possibilitar muitas patentes novas, porque aí o acadêmico já está pesquisando, e é só tu pensar assim, pensa numa nanotecnologia, pensa numa biotecnologia, né? O quanto tem para descobrir disso e o quanto você o próprio pesquisador pode resolver a vida dele, né? Só com uma invenção que ele fez lá e que pode ajudar, né? Uma cultura aí né? Seja no agro aqui, né? Seja na proteína, ou seja no grão, né? Então, olha o que tem para crescer esse setor para nós. Né? E o povo brasileiro, o empreendedor brasileiro, é um povo que é inovador. É criativo, né? É criativo, porque a gente até comenta aqui no Oeste Catarinense, no extremo Oeste, né? A gente está acostumado a não ter tanto recurso assim governamental e etc. do Estado, né? A gente está acostumado a fazer com as nossas próprias mãos, digamos assim, né? E aí, a única coisa que se tem é a questão da cultura mesmo, da proteção da propriedade intelectual. Até a gente fez uma pesquisa para fazer uma apresentação para um determinado grupo, né? Eu não vou lembrar exatamente os números agora, mas, por exemplo, a China é o país com mais depósitos do primeiro trimestre, por exemplo, está batendo a casa ali de 820 mil processos de patentes, né, protocolados, enquanto o Brasil, nesse mesmo período, a gente não chega a 3.500 processos. Né? Então, eu acredito... O tamanho do Brasil, o tamanho de população é nada, né? É nada. E por tudo que a gente desenvolve, vamos pegar aqui o nosso exemplo, Chapecó, né? Poxa, uma cidade riquíssima, com tanta variedade de negócios, né? A gente pode ver pela COP, né? Cada tipo de negócio diverso que a gente tem. Então, eu acredito que seja algo que, claro, nós, enquanto empresa que atua em propriedade intelectual, a gente entende que tem essa obrigatoriedade, uma função social do nosso negócio, né? Que é de compartilhar conhecimento a respeito de propriedade intelectual, aquilo que a gente vinha falando antes, e demonstrar o quão importante é para o empresário olhar para essa matéria com carinho, né, e entender que se ele conseguir utilizar patentes, marcas e outros ativos de propriedade intelectual como um diferencial competitivo, a tendência é de que o negócio ele consiga avançar de uma forma mais segura e tranquila. Mas aí uma coisa que o Andrei falou e que isso é uma coisa que a gente observa muito a necessidade da gente unir o nosso mundo acadêmico com o nosso mundo empreendedor ele é muito alto. Porque muitas vezes o acadêmico ele tem um alto grau de conhecimento, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Ele não sabe qual é a dificuldade dentro da empresa. Então, é muito importante que haja essa junção e sim, a gente vê as universidades cada vez com mais programas de estágio, tentando colocar realmente o universitário dentro da empresa para entender as dores. E muitas vezes a gente vê o empreendedor olhando para aquilo como um ponto negativo, sendo que é um ponto muito positivo. Você traz uma visão mais complexa de fora da tua empresa que pode resolver um problema gigante para ti. E aí também entra numa questão que é muito importante, que é a mudança de cultura. O empreendedor ainda, e isso entra até nos assuntos que a gente estava falando, porque o empreendedor ainda muitas vezes ele está naquela visão fechada de como uma empresa tem que funcionar. Ou então a gente vê muita empresa surgindo dentro do ambiente familiar, que é a empresa familiar em si, e ela acaba não olhando para fora e acaba ficando para trás.
E o ficar para trás hoje tem um custo muito alto, porque a gente está numa velocidade que a tecnologia avança muito, as redes sociais, elas criam conceitos novos para o nosso consumidor todo dia. A gente tem o conceito eco, a gente tem vários conceitos que, se a empresa não olhar para o público jovem, para o público acadêmico e em si para as experiências das outras empresas, ela vai ficar para trás. É aquilo da tríplice hélice, né? Que a gente está Uhum. falando dessa questão do governo, está vinculado com as instituições de ensino, que está vinculado com as instituições privadas, né? As empresas em si, né? Você tem que se mexer, né? As empresas não podem ficar paradas, porque a estabilidade também, às vezes, não é bom, porque ela fica estável, é sinal que o mercado está aumentando, ela está caindo. Exato. Eu sempre digo que, às vezes, a calmaria é pior que a tormenta, né? Porque na calmaria tu vai morrer de fome ali com o barco parado, e na tormenta tu vai se mexer para resolver. E essa questão da proximidade do mundo acadêmico com a iniciativa privada, eu falo por mim, eu fiz 2 graduações e na segunda eu vi o quanto ainda estava distante. É importante estar isso junto. Mas, pessoal, o nosso tempo está acabando. Foi bem legal a conversa aqui, a gente conversou bastante, se deixar, demoraria mais tempo, seria muito bacana. Eu queria, de cada um, uma mensagem final e também o quanto para vocês é importante participar de uma confraria como a COP49. O quanto isso ajuda nos negócios e no ecossistema, que o Andrei falou tanto aqui, no ecossistema de empresas e empresários da nossa região e fora, porque os negócios não são só para dentro, eles são para fora. Nós estamos falando de Portugal porque nós estamos indo para o mercado internacional também. Então, uma mensagem de cada um e o quanto isso é importante. Quem quiser começar, à vontade. Bom, eu acho que dentro do que a gente conversou hoje, existem muitos pontos que são importantes para qualquer empreendedor que está começando, que está no meio do caminho aí, ou até mesmo um empreendedor que está mais evoluído nessa questão, mas eu chamo muita atenção nessa questão do networking mesmo. Eu acho que você traz experiências de fora, você abre todo dia a possibilidade de novos negócios. Então, o conselho que eu deixo hoje é: conversem com outros empreendedores. A COP em si, ela nos dá essa oportunidade todo dia. Porque todo dia, aqui a gente já se viu algumas vezes desde que surgiu. O Fábio até brinca comigo que quando ele marca alguma coisa, ele só não manda convite para mim, porque Já tá convidado, já confirmou a já presença. está confirmado, né? Então, isso é importante para o teu negócio. Se você acha que você vai conseguir resolver todos os problemas sozinhos, infelizmente vou dizer que não é impossível você fazer isso, mas que as suas chances são baixas. Então, conversem, busquem conselhos fora, consultem profissionais das áreas específicas, e isso é importante no teu dia a dia, porque muitas vezes várias empresas quebram, e eu já estive em uma que foi assim, que é porque a pessoa acha que ela chegou numa maturidade que ela não precisa mais de ninguém. E a gente sabe que dentro da COP em si, a gente tem gigantes do mercado participando, e eles estão lá todo dia, pegando experiências de outras empresas para aplicar dentro das empresas dela. Então, a COP em si, para a gente, ele já fez uma mudança gigante. A gente até brinca que o nosso faturamento antes de COP, depois de COP, já passou bem dos 4 dígitos no percentual. Isso que é incrível, né? Legal. Então, é uma participação que a gente faz com prazer desde o início, e a gente fica privilegiado de poder estar hoje aqui, né, com vocês. E se eu ficasse aqui falando todos os benefícios, iria mais 1 hora e o Fábio já está me olhando torto. Não, então tem vamos que fechar. passar. Obrigado, Edemar. William. Legal. Eu, enfim, faço das palavras do Edemar as minhas palavras também. E um ponto que eu acho bastante interessante, né? Todo mundo está lá na COP para fazer negócio, né? Mas muitas das vezes isso não é declarado, então a gente está lá, acima de tudo, construindo um grupo de amigos. Isso que é bacana. Normalmente a nossa confraria, né, tá vinculado com uma jantinha, alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é bacana, que é um momento de networking também, que a gente tem um momento de relaxar ali entre os empresários, que muitas vezes a vida é solitária, como o Andrei comentou antes, e saber que a gente, poxa, tem pessoas com tão alto gabarito que a gente pode contar, que estão ali do nosso lado, acessíveis para tirar dúvidas.
e que se for necessário a gente contratar, a gente sabe que tem um baita fornecedor do nosso lado. Então eu vejo isso com muito bons olhos e para mim a amizade ela prevalece bastante, porque a gente sabe que os negócios depois entre a gente, eles vão acabar sendo uma consequência do relacionamento que a gente tem construído. E hoje em dia os negócios têm ido muito para esse sentido, né? O relacionamento, o quanto aquela pessoa se demonstrou que eu posso confiar nela para que a gente possa fazer negócio. E aí quando você tem um relacionamento gigantesco, o negócio ele acontece ao natural, digamos assim. Então a Coop ela vem, acho que para fortalecer essa questão de networking, compartilhar experiências e na medida do possível a gente leva um pouquinho do nosso conhecimento também, mas eu vejo que a gente volta, eu particularmente volto para casa sempre muito mais carregado de informações, muito mais carregado de conhecimento do que eu levei. Então eu ainda estou em débito com a Coop. Eu acho que a gente consegue contribuir mais, mas é sempre muito prazeroso participar dos nossos encontros. Que bom, William. Andrei. Legal. Não, eu reforçando, né? Já falaram bastante coisa, mas acho legal assim. Tava pensando hoje, até hoje tava pensando como é importante participar das coisas, né? Porque assim gera, né? Estamos falando de associativismo, né? Mas o legal é você, por exemplo, participo lá da SIC, né? A Associação Comercial aqui da nossa região. Uma coisa é você ser só associado e só pagar a mensalidade. E a outra coisa é você entrar lá num núcleo e ir lá trabalhar, ir lá suar a camisa, né, que eu digo, e vai se estressar, o pessoal vai criticar ainda, vai falar mal, mas você vai aprender um monte de coisa. Então, com a Coop, eu acho que é a mesma coisa, né? Participa, né? E eu acho assim, eu acho que é uma paixão talvez o empreendedorismo, né? É uma coisa muito legal, porque assim... Diferente dos países mais anglo-saxões, né? O Brasil ainda tem aquela coisa assim, esses empresários aí só querem explorar os outros, né? Essas coisas, parece né? um pecado, né? Mas não é. E eu acho não, cara. Eu acho que assim, eu sempre penso assim, eu quero ajudar que aqui tenha 100 bilionários, empresário que dê muito certo. Por quê? Atrás de cada bilionário tem um monte de gente boa para poder ajudar, para poder, né? Então, assim, o cara não tá sozinho. Não fica nessa, o cara ganha demais. Não importa. Ele gera riqueza, ele gera. Então, assim, eu acho que assim, a gente tem alguns exemplos aqui, cooperativos principalmente, né? Como é importante nós termos o nosso, né? A nossa Aurora, a nossa Alfa, a Unimed também hoje está crescendo muito. Então, assim. Porque isso gera muita oportunidade para todos aqueles, né? Ecossistema, né? Semana passada fui visitar uma empresa de tecnologia gigante aqui da nossa região, que cresceu um monte, né? Eu só falei com o empresário, mas parabéns, cara, porque como é difícil, né? E aí, depois que a gente conversou um monte, eu fui visitar, né, dentro da empresa, assim, e aí tá um monte de gurizada nova trabalhando com projeto, Então tu pensa... O quanto essas pessoas vão crescer, né? Vão passar, né? No Deatec também é uma coisa legal que a gente troca muita, né? Uma diretoria muito atuante, né? E assim, visão do empresário, assim, ó. Não, isso aqui não vai, é bem prático, bem objetivo, mas o legal é assim, tem muito, olha uma coisa que a gente não pensa muito, né? Mas muito dos guris dessa piazadinha nós somos mais velhos, né? Dessa gurizada aí que trabalha com tecnologia, muitas vezes o salário dele é a maior renda da família. Sim. Então a gente olha, é aquela família humilde que tem um guri bom, uma menina boa ali que tá no setor de tecnologia, principalmente, que paga bem realmente, né? E é o maior salário da família. Então, olha, aquilo já mudou aquela família, né? Então, acho que assim... Acho que o legal é isso, e tu vai entrando eu acho que é bem como os bilionários sempre falam, né? Não é o Buffett fala muito isso, né? Não é pelo dinheiro, né? É aqui, ó, eu vou ser sócio disso e uma coisa que eu ia falar também, assim, como é legal escutar as pessoas mais velhas, né? Então, assim, aprender com as pessoas mais velhas. Sim. Porque aí isso né, a gente vai ficando na metade da vida, assim, não, vai aprender, porque a gente acha assim, quando a gente é novo, a gente é meio arrogante, né? E aí, quanto mais velho tu fica assim, nossa, como é bom escutar os outros, quem sabe, como é bom entender e ter paciência, muitas vezes você, não, relaxa,
escuta, porque provavelmente tu vai aprender alguma coisa, né? Então, acho que é. Dá para encurtar o caminho, não precisa ter todos os aprendizados que o mais velho teve, o mais experiente teve, né? Acho que mas tudo tem seu tempo, né? Mas muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Esse papo foi bastante enriquecedor. Eu quero falar de volta, né? Porque a gente fechou tudo, mas tudo isso acontece também pelos nossos apoiadores. Nós falamos bastante deles aqui durante o nosso podcast. Então, o Grupo Balk, que tem a Magazine Médica, como eu falei, o maior e-commerce de produtos médicos do Brasil, é aqui da nossa região. A Brasitália, que está aqui, né, que é máquinas e cafés especiais, e a Prática do nosso amigo Edemar, Prática, Assessoria e Contabilidade. Então, esse foi mais um episódio do Copcast, o nosso podcast oficial da COP49. Em breve teremos os próximos, todo mês sai um podcast novo, com muita informação, com muito tema relevante. Obrigado e nos vemos no próximo.